Imagina isto, bem à sombra do Monte do Templo. Em Jerusalém, num dos lugares mais controversos do mundo, abre-se após 2000 anos um espaço que permaneceu selado durante todo esse tempo. Um lugar que gerações acreditavam estar perdido para sempre. Um espaço que mãos antigas fecharam deliberadamente, enchendo cada escada com entulho, bloqueando cada acesso, como se quisessem garantir que ninguém jamais voltaria a pôr os pés ali. E é exatamente ali que pesquisadores se deparam com uma bacia de pedra, coberta por uma espessa camada de cinzas, marcada com uma inscrição em hebraico antigo. Palavras que só combinam com um único lugar, o Santo dos Santos. Se capítulos ocultos da história como este te fascinam, se queres saber o que esteve escondido sob os nossos pés durante milênios, então inscreve-te agora no canal e ativa o sino, porque o que vamos contar aqui pode mudar para sempre a tua compreensão da história de Jerusalém. A inscrição dizia, em essência, aquele que habita aqui, o seu espírito jamais se afasta. E é precisamente aqui que começa o mistério. Por que este espaço foi selado intencionalmente para a eternidade? Por que eliminaram qualquer vestígio de acesso? Queriam proteger algo ou esconder algo. E se este único espaço permaneceu oculto por tanto tempo, o que mais poderíeis estar repousando sob esta terra sagrada e politicamente carregada? Para entender isso, precisamos dar um salto para o passado recente. Em 1999, escavadeiras começaram a trabalhar sob o Monte do Templo. O Waqf islâmico planejava a ampliação de uma mesquita subterrânea na área conhecida como Estábulos de Salomão. As obras ocorreram sem acompanhamento arqueológico oficial e sem consentimento das autoridades israelenses. Centenas de caminhões carregados de terra foram removidos, terra impregnada de 3.000 anos de história. Essa terra foi despejada no Vale do Cedron, fora das muralhas da cidade. Antiga, para muitos, parecia apenas entulho comum de construção, mas para arqueólogos era um arquivo insubstituível do passado. Para compreender o choque deles, é preciso entender o que o Monte do Templo representa. Segundo o livro do Gênesis, aquela colina era conhecida como Monte Moriá, o lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. No vale aos seus pés, Abraão ofereceu ao rei de Salém o primeiro dízimo mencionado na Bíblia. Esta plataforma de calcário, com cerca de 35 hectares, é considerada por muitos o lugar mais sagrado do mundo. Para o judaísmo, é o local onde o rei Salomão mandou construir o primeiro templo, há quase 3.000 anos. Em seu recinto mais interno estava a Arca da Aliança, um espaço tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, no dia da expiação. Os babilônios destruíram esse templo em 586 a.C. Um segundo templo foi erguido, e no ano 70 depois de Cristo, foi destruído pelas legiões romanas. Para os muçulmanos, é o nobre santuário de onde Maomé ascendeu aos céus. Para os cristãos, é o lugar onde Jesus expulsou os vendilhões do templo. 3 religiões mundiais, uma única colina. Apesar das diferenças, estudiosos judeus, cristãos e muçulmanos fizeram, ao longo dos séculos, perguntas semelhantes sobre a natureza de Deus. Ao mesmo tempo, a situação política ali é tão sensível que qualquer escavação poderia desencadear revoltas, crises diplomáticas ou até violência. Por mais de um século, os segredos subterrâneos permaneceram intocados, até que as escavadeiras mudaram tudo. Quando arqueólogos israelenses viram aquela terra ser despejada, muitos sentiram como se fosse uma emergência histórica. Entre eles estavam Gabriel Barkay e Zahi Dvira. Barkay já havia descoberto, nos anos 60 do século XX, minúsculos rolos de prata com as citações bíblicas mais antigas já encontradas. Agora, ele não podia permitir que novos testemunhos se perdessem. Juntos, fundaram o projeto de peneiramento do Monte do Templo. Num parque em Jerusalém Oriental, voluntários do mundo inteiro começaram a peneirar manualmente a terra removida. Dia após dia, ano após ano. Do pó aparentemente insignificante, emergiram moedas da época de Herodes, pontas de flecha do período das Cruzadas, joias de épocas islâmicas, cerâmicas de inúmeros séculos. No total, mais de 500.000 artefatos. Então, um voluntário fez uma descoberta que mudou tudo. Um pequeno fragmento endurecido de argila, uma bula, um selo antigo. A inscrição dizia: pertencente
pertencente a Gedaliahu, filho de Imer. O nome Imer aparece no livro de Jeremias como uma família sacerdotal. De repente, havia nas mãos deles uma prova material de uma pessoa mencionada na Bíblia. Mas os achados não estavam distribuídos de forma uniforme. Certas áreas apresentavam uma concentração notável de relíquias do período do Primeiro Templo. Era como se um mapa invisível estivesse sendo desenhado, um guia apontando para um lugar específico. As pistas vindas do projeto de peneiramento não deixaram os pesquisadores em paz. Era como se os artefatos dispersos tivessem deixado um sussurro à espera de ser decifrado. No entanto, sem escavações diretas sob o monte do templo, suas possibilidades eram limitadas. Durante décadas, ninguém ousou ir mais fundo. O risco político era grande demais, o equilíbrio religioso sensível demais. Entre os anos 2021 e 2024, uma nova geração de cientistas começou a combinar documentos antigos com tecnologia moderna. O foco estava na borda sul do Monte do Templo, perto dos túneis do Muro Ocidental. Já no período otomano e do Mandato Britânico, agrimensores haviam mapeado ali cavidades estranhas, câmaras, escadas, vazios incomuns na rocha. Mas seus esboços foram considerados durante muito tempo incompletos ou especulativos. Agora, utilizou-se radar de penetração no solo, a mesma tecnologia que, em 2017, revelou cavidades ocultas na pirâmide de Quéops, em Gizé. Os resultados foram surpreendentes. Sob a rocha natural surgiram linhas retas, ângulos retos, formas geométricas, estruturas que não ocorrem na geologia natural. Quando as imagens de radar foram sobrepostas aos planos britânicos desenhados à mão no início do século XX, coincidiam os mesmos corredores, as mesmas escadas bloqueadas, as mesmas cavidades inexplicáveis. Era como se um século de progresso tecnológico confirmasse as suspeitas de pesquisadores esquecidos. Então, algo inesperado aconteceu. Durante trabalhos nos túneis do Muro Ocidental, foi descoberta uma escada parcialmente soterrada, talhada diretamente no calcário. Ela descia na escuridão. Embaixo, abria-se uma sala com inscrições bizantinas, cruzes, escritos desbotados do quarto ou quinto século depois de Cristo. Aparentemente, aquele local servira um dia a fiéis cristãos, mas sob o piso escondia-se algo muito mais antigo. Blocos maciços de pedra, cuidadosamente talhados, estavam ali, um estilo construtivo típico do período do Primeiro Templo. E ainda mais abaixo, havia uma segunda escada, parcialmente desmoronada, preenchida intencionalmente com pedras e detritos. Não parecia um colapso natural, não parecia acaso. Alguém havia selado aquele acesso de propósito. À medida que a equipe mapeava as áreas ao redor, um padrão ainda mais claro emergia. Um vasto sistema de cisternas, canais e aquedutos, escavados diretamente na rocha. Depósitos minerais nas paredes puderam ser datados, apontavam para os séculos VIII e IX antes de Cristo, ou seja, a época do Primeiro Templo. Mas ainda mais impressionante que a idade era a engenharia. Canais estreitos direcionavam a água da chuva para reservatórios de forma que ela não estagnasse. Excedentes eram conduzidos a câmaras secundárias. Pressão, velocidade do fluxo, diferenças sazonais. Tudo havia sido considerado. Não era um sistema improvisado. Era infraestrutura sagrada cuidadosamente planejada. Quando os pesquisadores compararam esses achados com textos antigos, incluindo o Livro das Crônicas, surgiram correspondências surpreendentes. Ali se descreve como reis israelitas preparavam água para rituais sagrados. Uma cisterna particularmente grande estava exatamente onde se acredita que ficava o altar dos sacrifícios. No fundo, encontraram espessas camadas de cinzas e resíduos orgânicos, sinais de uso ritual por séculos. E então, um dos canais levava àquela passagem selada. O ar tornava-se pesado enquanto aqui a equipe avançava. Feixes de lanternas exploravam a rocha bruta. Diante deles havia uma barreira de pedra, um acesso fechado, aparentemente intocado por séculos. Quando as últimas pedras foram removidas com cuidado, reinou silêncio absoluto. O espaço atrás era pequeno, mal 3 metros de largura. As paredes, lisas, talhadas diretamente na rocha, sem decoração. No centro, uma bacia circular de pedra, parcialmente embutida no chão. Estava cheia de cinzas. Ao redor, restos carbonizados de incenso, pequenas oferendas, lâmpadas de óleo de argila, cuidadosamente dispostas. Este espaço não havia desmoronado, ele havia
sido preservado. Uma das arqueólogas mais jovens sentiu as lágrimas chegarem antes que alguém dissesse qualquer palavra. Todos pressentiam o que poderiam estar vendo, mas ninguém queria dizê-lo em voz alta. Sob luz intensa, tornou-se visível uma inscrição desbotada, gravada na pedra da bacia, letras hebraicas antigas. Com a voz trêmula, o arqueólogo responsável leu: "Aquele que habita aqui, o seu espírito, não abandona este lugar." Não era uma bênção genérica, não era uma dedicatória qualquer. A formulação correspondia exatamente às descrições que textos antigos utilizam exclusivamente para um espaço: o Santo dos Santos, o núcleo mais interno do templo, onde, segundo a tradição bíblica, habitava a Shekinah, a presença divina. Pela primeira vez, parecia haver um indício material desse espaço. As lâmpadas de óleo puderam ser datadas estilisticamente entre os séculos VIII e VII a.C. O calcário utilizado correspondia a materiais conhecidos da época de Salomão. A estrutura linguística da inscrição lembrava formulações redescobertas apenas no século XX, nos manuscritos do Mar Morto. Mas, enquanto alguns viam nessa descoberta uma confirmação de tradições milenares, outros tinham plena consciência do quão explosiva ela era. O Monte do Templo é sagrado para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Qualquer afirmação arqueológica ali pode intensificar tensões políticas. Alguns grupos cristãos enxergaram no achado um possível cumprimento de antigas profecias. Certas vozes do judaísmo ortodoxo pediram cautela. Um lugar tão sagrado não deveria ser acessado sem preparação espiritual adequada. Do lado muçulmano, o silêncio predominou publicamente, mas, a portas fechadas, crescia a preocupação sobre quais reivindicações poderiam ser fortalecidas por descobertas assim. Enquanto isso, cientistas pressionavam por investigações adicionais. A tomografia por muons, a mesma técnica de partículas cósmicas que revelou cavidades ocultas nas pirâmides egípcias, poderia mapear outros espaços sem necessidade de escavação física. As imagens de radar indicavam pelo menos 3 cavidades adicionais ainda inexploradas, uma delas diretamente sob a cúpula da rocha, com aproximadamente 12 metros de diâmetro. O que existe ali, ninguém sabe. Durante 3.000 anos, aquele solo permaneceu em silêncio. Agora, um espaço fora aberto. Um espaço que jamais deveria ter sido aberto. E ele continha exatamente aquilo que antigos textos descreviam. Mas toda a verdade está destinada a vir à luz? Ou existem segredos que talvez devam permanecer na escuridão? Com a abertura daquela câmara, não houve um momento de triunfo, mas sim uma fase de silêncio tenso. A notícia não se espalhou em manchetes sensacionalistas, mas em insinuações cautelosas, em círculos acadêmicos, em conversas discretas. As implicações eram grandes demais. O equilíbrio sobre aquela colina, onde fé, poder e identidade se sobrepõem há milênios, era sensível demais. No meio acadêmico, iniciou-se imediatamente um debate intenso. Seria realmente possível que aquele espaço tivesse feito parte do recinto mais interno do templo? Ou seria um santuário secundário, uma antecâmara sacerdotal, uma instalação ritual nas proximidades? A arqueologia raramente oferece certezas absolutas. Ela trabalha com indícios, padrões, probabilidades. E ainda assim, a convergência entre fontes textuais, estilo arquitetônico, datação e inscrição era extraordinária. Cada detalhe passou a ser documentado minuciosamente. Amostras das cinzas foram analisadas em laboratório. Buscava-se resíduos vegetais, resinas, vestígios de incenso ou mirra. Entre os fragmentos carbonizados, identificaram-se substâncias aromáticas que poderiam ter vindo do sul da Arábia, exatamente os materiais descritos em textos antigos para rituais do templo. A localização do espaço também se encaixava num padrão maior. Ele estava alinhado com estruturas conhecidas do período herodiano, mas claramente abaixo delas. As marcas nas pedras indicavam técnicas de ferramentas compatíveis com o primeiro milênio antes de Cristo. Até mesmo a forma como o espaço foi selado, não destruído, mas cuidadosamente fechado, apontava para um gesto deliberado. Por que selar um lugar com tanto cuidado, em vez de deixá-lo simplesmente ruir? Seria uma tentativa de protegê-lo de invasores? De profanação? Ou teria sido um ato simbólico, uma despedida de um espaço que já não podia mais ser acessado? Historicamente, há vários momentos em que tal
tal decisão poderia ter ocorrido. Em 586 a.C., quando os babilônios conquistaram Jerusalém, ou no ano 70 d.C., quando os romanos destruíram o segundo templo. Talvez sacerdotes tenham decidido, no último instante, selar o espaço mais sagrado para impedir saques. Talvez tenha sido uma tentativa de preservar simbolicamente a presença divina dentro da pedra. Enquanto essas hipóteses eram debatidas, crescia também a pressão externa. Grupos religiosos exigiam total transparência ou a imediata interrupção de qualquer estudo adicional. Políticos alertavam para possíveis provocações. Observadores internacionais lembravam do frágil status quo que há décadas mantém um delicado equilíbrio no Monte do Templo. Ao mesmo tempo, a descoberta oferecia uma nova perspectiva sobre o mundo técnico e espiritual do antigo Israel. O sofisticado sistema hidráulico revelava uma sociedade não apenas profundamente religiosa, mas também altamente avançada em engenharia. A água tinha um papel central no culto do templo, para purificação, para sacrifícios, para rituais simbólicos. Construir uma rede hidráulica tão complexa diretamente na rocha indicava algo mais profundo. Espiritualidade e arquitetura estavam intrinsecamente ligadas. O espaço com a bacia parecia ser o ponto focal dessa conexão. Pedra, água, fogo, escrita. Os 4 elementos da prática ritual reunidos num único local. Nada parecia improvisado. Tudo transmitia planejamento, intenção, permanência. E ainda assim, perguntas fundamentais permanecem em aberto. Era realmente o Santo dos Santos? Ou parte de um complexo maior ainda oculto? As leituras de radar sugerem que outras cavidades podem existir, talvez 3, talvez mais. Uma delas, segundo os dados, situa-se diretamente sob a área da atual cúpula da rocha. O acesso físico a essas possíveis câmaras é praticamente impensável. Qualquer intervenção poderia desencadear tensões imediatas. Por isso, a esperança repousa em métodos não invasivos. A tomografia por muons, por exemplo, mede partículas cósmicas que atravessam a rocha. Diferenças na densidade permitem mapear espaços vazios invisíveis. Imagine que, sob os pés de milhões de peregrinos, existam outros espaços selados. Talvez arquivos, talvez inscrições adicionais, talvez simplesmente cavidades vazias ou algo completamente inesperado. 3.000 anos de história repousam naquela pedra. Gerações rezaram, discutiram, esperaram, lutaram, sem saber o que estava oculto a poucos metros abaixo. A descoberta desse único espaço mostrou que o subsolo de Jerusalém ainda não revelou todos os seus segredos. Mas, a cada camada exposta, cresce não apenas o conhecimento, cresce também a responsabilidade. Deve-se investigar tudo o que é investigável, ou existem lugares cujo significado reside justamente no silêncio. História ainda não terminou de ser escrita. Talvez estejamos apenas no início de um novo capítulo da arqueologia do Monte do Templo. Talvez gerações futuras, com tecnologias ainda inimagináveis, encontrem respostas que hoje parecem inalcançáveis. Se aquele espaço era de fato o Santo dos Santos ou apenas parte de um complexo maior, pode ser que jamais se saiba com certeza absoluta. A arqueologia raramente fornece 100% de segurança. Ela oferece fragmentos, peças de um quebra-cabeça. E às vezes, essas peças se encaixam de forma tão poderosa que ecoam por gerações. No entanto, independentemente da interpretação final, algo é inegável. Sob o Monte do Templo não há apenas pedra. Há memória, há camadas de anseio humano, de esperança, de destruição e reconstrução. Cada época deixou sua marca, desde os reis de Israel, passando por conquistadores babilônios, legiões romanas, cristãos bizantinos, califas islâmicos, até o mundo moderno com suas tensões políticas. O espaço selado, a bacia de pedra, as cinzas, a inscrição, simbolizam mais do que um achado arqueológico. Eles representam a pergunta de quão próximos céu e terra podem estar num único ponto. A ideia de que o próprio espaço pode se tornar sagrado, que a arquitetura pode ser uma ponte entre o ser humano
e o transcendente. E talvez esse seja o verdadeiro núcleo desta história. Não a descoberta sensacional, não a manchete, não o possível prova, mas o reconhecimento de que, há 3.000 anos, pessoas construíram com precisão extraordinária, dedicação e sofisticação técnica, um lugar que refletia sua relação com o divino. Construíram com pedra, mas pensaram em eternidade. O fato de o espaço ter sido selado deliberadamente acrescenta uma camada adicional de profundidade. Alguém, em algum momento, tomou uma decisão. Este lugar deve descansar, talvez como ato de proteção, talvez como último gesto de reverência, talvez por acreditar que certos espaços não pertencem ao mundo cotidiano. E agora, no século XXI, estamos diante dele com radares, detectores de partículas e análises forenses. Perguntando: temos o direito de abrir tudo? Precisamos saber tudo? A ciência busca conhecimento, mas lugares sagrados também vivem do mistério. As possíveis cavidades adicionais sob a cúpula da rocha projetam uma longa sombra sobre o futuro. Talvez novas tecnologias um dia revelem, sem mover uma única pedra, o que está escondido ali. Talvez modelos digitais e reconstruções virtuais permitam explorar estruturas subterrâneas que jamais serão fisicamente acessadas. Ou talvez alguns espaços permaneçam para sempre fechados. Jerusalém nunca foi apenas um ponto geográfico. É um nó de histórias, de alianças, de profecias, de tragédias. E cada geração relê essas histórias à sua maneira. Esta descoberta, controversa, sensível, nos lembra de que a história não está morta. Ela vive sob nossos pés. Ela espera na poeira, na rocha, num fragmento de argila ou numa inscrição quase apagada. E talvez a pergunta principal não seja: é verdade? Mas o que isso significa para nós hoje? Se de fato existiu um espaço selado por 2.000 anos sob o Monte do Templo, então isso nos ensina algo essencial: paciência, tempo, persistência. 3.000 anos de silêncio e nada foi realmente perdido. No final, a tensão permanece. Outras câmaras podem existir, outras inscrições podem ser descobertas, outros debates certamente surgirão. Mas, independentemente do que futuras pesquisas revelem, este momento marca um ponto de virada. Um fragmento do passado se abriu, não com estrondo, mas com poeira e a luz tremulante de lanternas num espaço estreito e silencioso de pedra. E talvez essa seja a maior mensagem desta história. Algumas verdades não são barulhentas, elas esperam. Se esta jornada pelas profundezas ocultas de Jerusalém te fez refletir, compartilha teus pensamentos. Os demais espaços selados deveriam ser abertos ou certos lugares merecem silêncio eterno? A decisão não cabe apenas a arqueólogos ou políticos. Ela também envolve nossa compreensão de história, respeito e responsabilidade. E com essa pergunta, encerramos nossa jornada, pelo menos por hoje.